Mais uma terça-feira de conhecimento aqui pela Integrare, em homenagem à aprendizagem, ao planeta da aprendizagem. A gente vai parar no nosso segundo congresso do Neurodesenvolvimento. O universo é nosso, gente! Oi, amor! Um beijo! Bora, colegas, amigas! Bora, mães, pais, professores! Aprender um pouquinho sobre neurodesenvolvimento e neuroplasticidade. O que nós precisamos saber, gente? Começa a convidar todo mundo aí, que já começou, com muita animação. Bora bater, que a gente vai, bora conseguir bater aqui nosso recorde, quem sabe, né? De participantes para esse tema tão importante. E a gente às vezes acha que sabe e não sabe. E para isso, não teria uma pessoa melhor para convidar hoje. Uma pessoinha linda, sensível, inteligente, que tem uma sabedoria master sobre o cérebro e que está com a gente, colega, né? Neuropsicopedagoga, trabalha com esse movimento da aprendizagem. Estava aqui com a gente no ano passado fazendo uma live para o congresso, mas desta vez, gente, ela vai estar com a gente presencialmente e eu estou muito feliz com essa oportunidade. Lançou um livro fantástico que vai falar um pouquinho para a gente também e trará um conhecimento primordial sobre neuroplasticidade. Então, vamos convidar ela para participar com a gente. Renata Aguilar! Renatinha! Deixa eu ver aqui. Se ela tá por aqui já. Deixa eu ver. Ah, gente. Pois é, eu sou cega. Bora chamar ela para participar com a gente, conversar bastante, discutir sobre esse assunto fantástico. Ah, meu Deus, estava com saudade de você. Tudo bem? Que delícia! Tava com muita saudade de você. Que legal estar aqui com você de novo, numa live e com mais novidades, né? Porque o tempo passa e o cérebro também muda e as novidades também vão acontecendo. E esse tema foi escolhido com muito carinho, porque eu tenho certeza que você vai passar da forma mais clara, mais objetiva, que todo mundo possa entender mais sobre o neurodesenvolvimento e neuroplasticidade. Não é verdade, Renata? Boa noite, muito obrigada pelo convite, Thaís, a equipe da Entregar. Assim, eu tenho a honra de estar aí com vocês presencialmente em Que setembro, bom, então que meu bom, que coração bom. tá mil aqui, minha gratidão. E falar de um assunto tão gostoso, né? Que vocês fazem também um trabalho magnífico e é um trabalho de excelência. Que Ai, bom. que bom. Então, vamos lá. Fala um pouquinho de você para as pessoas que não lhe conhecem, que sempre faz essa troca, porque eu acho que a trajetória é importante a gente estar falando, porque a gente fala de um lugar, né? A gente não vai falar do vazio, e você tem uma trajetória assim maravilhosa para as pessoas entenderem o quanto é importante estudar, e você é uma estudiosa master. Nossa, eu já tô até ficando aqui lisonjeada de tantos elogios. Fiquei até. Não é verdade. Bom, eu fiz magistério, né, Thaís? Eu fiz magistério, professora do chão da sala de aula há mais de 30 anos. Eu fiz educação física primeiro, né, eu fiz magistério, antes da pedagogia eu fiz educação física, porque eu sempre acreditei muito na questão do corpo ali. Eu vi a pessoa falando do curso, né, da Pipsi. A questão do corpo eu acho muito importante. E aí eu fui me apaixonando pela psicopedagogia, isso eu brinco, Thaís, que eu fiz psicopedagogia no século passado. No século passado, eu me apaixonei e foi o curso que eu mais me encantei pelo entender por que aquela criança não aprendia nesse processo. E aí eu fui estudando, eu já era uma curiosa do cérebro, então enquanto todo mundo ia para a área da pedagogia, eu ia a ver os livros de medicina. Então eu olhava. Então, antes desse boom, desse surgimento da neurociência,
era algo que já me encantava muito. Então, em 2004, eu lancei meu primeiro livro. Então, já faz Hum, bastante tempo, né? Lancei e dali não parei mais. Eu falei, não, eu tenho que colocar no papel esse conhecimento, porque eu falo que ninguém sabe mais do que ninguém, né, Thaís? sim, Nós temos verdade. saberes diferentes. A minha vivência é uma, a sua é outra. E quando a gente soma, a gente traz assim, quantos, agrega A tantos troca é valores. importante, A né? troca é muito importante. Então, assim, estou muito honrada de estar aqui com vocês e estar com vocês em Alagoinhas, que é Pois um local é. que eu amo Sinceramente muito. falando, a gente tem que. É essa troca que eu penso mesmo, sabe? O Congresso é para nós, para toda a região, principalmente pessoas que não têm tanta oportunidade de ir para um congresso fora, está em uma capital, mas aqui, Alagoinha, a gente está mais perto, está tentando fazer isso acontecer com muito carinho, Eu com preciso te muita contar um luta. negócio, você não sabe. Há uns 2 anos atrás, eu escrevi um livro sobre Alagoinhas. Nossa! Eu ainda não publiquei, olha, estou contando de primeira mão. Eu recebi um convite de alguém daí que queria que eu escrevesse um livro de história infantil sobre a cidade de Alagoinhas. Nossa, E que eu contei a fantástico! história, então assim, eu pesquisei muito sobre a sua cidade. E Ó, agora eu alguma vou coisa está fazendo você vir para cá. tá vendo? Eu acho que as conexões, né? Tem. Então, assim, é a história de um menino que o sonho dele era ser jogador de futebol. Então, eu pesquisei até uma lagoa que tem da feiticeira, uma coisa assim, né? Isso mesmo, Não tem é? sim, Então, eu exatamente. comecei a pesquisar sobre a cidade de vocês, sobre essa região, né? Sobre um mercado que tinha, que vendia frutas, legumes, como se fosse um Nossa, já mudou mercadão. tanto, você não acredita. Agora eu vou presencialmente, ainda bem que eu não lancei o livro. Isso, tem fome, isso mesmo, gente. Eu falei, ainda Aí, bem ó. que eu não lancei o livro ainda, porque dá para agregar e aí agora, conhecendo Pois muito é, mais. eu acho que vai ser interessante porque traz a parte cultural, seria excelente dessa questão. E eu falei, olha só, né, como o mundo é, né? Estarei aí em Alagoinha com Que você. bom, que bom. Vou fazer essa volta com você na cidade para você ver como é que tá. Bora lá, vamos lá. Que bom. Então vamos lá. Neurodesenvolvimento. Neuroplasticidade. E aí, por que elas são assim tão importantes a gente saber hoje, né? Primeiro, Thaís, a gente tem que entender o que é neurodesenvolvimento. Isso. Porque o neurodesenvolvimento é esse amadurecimento desse cérebro. Então, a gente já tem a formação cerebral lá no ventre materno, que é muito importante. Então, cuidado com essa gestante, ele é fundamental para esse futuro deste bebê. Então, a gente vai pensar que essa mãe, ela tem que ter cuidados muito específicos, alimentação, sabemos que no dia de hoje é muito difícil fugir do estresse, mas o estresse é um fator prejudicial para esse bebê lá na gestação, principalmente durante a formação do tubo neuronal que Sim, acontece. sim. Lógico que após o nascimento, esse cérebro continua se desenvolvendo e ele vai amadurecendo. Por etapas, lógico, não se amadurece Sim. de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Ele leva um tempo para amadurecer, amadurece encéfalo-caudal, né, para a parte frontal aqui, e a gente vai e esse neurodesenvolvimento é pensar nesse amadurecimento desse cérebro. Então eu não consigo colocar uma criança para falar se ela não estiver preparada com essa linguagem, com esses pontos. Então é pensar nisso para até entender o quanto eu posso estimular aquela criança que ela está preparada Sim. ou deixar de estimular além do que ela pode. Então, é entender isso. E é muito importante, né, Thaís? Porque às vezes a gente, quanto mãe, quanto pai, a gente fala assim: ai, que lindo, meu filho está andando com 7 meses, meu filho está escrevendo com 2 anos. Não, Problema. né? Não é isso. Então a gente precisa entender o que nós chamamos na neurociência de marcos do desenvolvimento. E esses marcos são estudos feitos pela neurociência, pela medicina também, entender até que ponto que a grande maioria das crianças falam, que a grande maioria das crianças andam, e a gente vai caminhando por isso.
E ó, falou uma coisa interessante, né? Respeitar esse neurodesenvolvimento. Porque a gente passou por uma fase não muito longe que a gente tem que. Não, vamos estimular esse cérebro, vamos colocar tudo, vamos pegar todas as áreas, é muita terapia, muita escola, bota na escola, bota nisso, bota naquilo. Eu estou na fase justamente desse estudo específico e dizer, calma aí. Será que precisa ter todo esse estímulo da forma que estamos fazendo? Qual é a necessidade desse cérebro? Qual é a idade dele? Qual é o marco dele? O que esperar dele diante do que ele já mostrou para a gente em termos ambientais, psicológicos, cognitivos, né? Da parte mesmo neural. Eu acredito muito, Renata, que o seu livro, que você vem falando, tem contribuído muito para as pessoas se esclarecerem fazer esse olhar um pouco mais ponderado do neurodesenvolvimento. Porque é muito estímulo de todas as áreas. E aí você me diz, ó, Thaís, calma, da gestação, o cérebro precisa amadurecer, precisamos até atentos a esse movimento. E aí, tem alguma fase ouro? Então, como é que a gente tem que se preocupar no desenvolvimento do cérebro da infância, né, da criança, na verdade? E a idade, eu acho que isso também é interessante para que as pessoas fiquem, calma, gente, dá uma esperada no momento correspondente, digamos assim. É, nós temos, na verdade, todas as fases são importantes, né, Thaís? Todas as fases. Sim. Esse cérebro, o que antes a gente acreditava que esse cérebro só desenvolvia até uma determinada idade, hoje nós sabemos que não. O cérebro se Uhum. desenvolve a vida inteira. Porém, É. nós temos fases importantíssimas para esse desenvolvimento, que é a primeira infância. Então, Uhum. nós chamamos na neurociência de janelas de oportunidade, ou anos de ouro, os 1000 dias ali. Porque é onde esse cérebro ele tem maior conexão de redes neuronais É. acontecendo o tempo todo ali. É onde nunca na espécie humana a gente aprendeu tanto. Vamos pensar em 2 anos. Essa criança, ela aprendeu a sentir o gosto, ela aprendeu a distinguir sons, ela aprendeu a falar, ela aprendeu a andar, ela aprendeu a nomear, ela vai criando memórias. Em 2 anos, Thaís, a gente não tem uma evolução dessa. Vamos pensar de 12 para 16, de 22 para 24. Não tem. Verdade. Então, é onde nós temos o maior número de sinapses, o maior número de neurônios. Então, essa fase nós temos muito mais neurônios do que agora. Então, se a Sim. gente pensar hoje, nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. E Isso. cada neurônio se conecta com outros neurônios. Então, nós temos aí milhares de sinapses acontecendo em milésimos de segundos. Mas na Incrível, né? primeira. É Incrível. incrível. Não, Eu incrível, fico incrível. assim, só imaginando e viajando. Eu também fico viajando. Eu falo que quanto mais eu estudo, eu percebo que ainda falta muito, né? Falo, meu Deus, ainda a gente precisa muito. Então, essa primeira infância, que são esses 2 anos, são anos cruciais para esse desenvolvimento. Eu falo quem a Renata hoje é, quem a Thaís é, a Ludmilla, minha querida, uma querida. A Ludmilla nós fomos muitas vezes moldados nessa primeira infância Sim. pela família, pela escola, pela comunidade, pelas pessoas que nós temos. Então, a gente tem uma parte genética, né? 30% ele é genético e 70% é potencializado pelo ambiente que nós estamos. E olha só, o que você traz para a gente também de interessante. Para que a gente possa entender esse cérebro, a gente precisa observar a criança, né? A questão ambiental ela é muito, muito importante. E aí, trazendo essa fase de ouro, tem a questão da neuroplasticidade. Para a gente, né, fazer esse contraponto. Neurodesenvolvimento, gente, e agora neuroplasticidade. Vamos definir para depois tentar trazer as consequências. Perfeito. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem, Thaís, de se modelar com os estímulos ambientais. Então, nós aprendemos. Como é que eu aprendo como as pessoas aprendem? Pelos estímulos, pelos órgãos sensoriais.
Nós Uhum. recebemos essa informação dentro do cérebro e esse cérebro vai processar essa informação e vai perceber o que é importante, vai ser consolidado, e o que não é importante, ele vai ser descartado. Porém, toda essa aprendizagem, ela vai passar por um filtro, que eu digo que é o filtro da emoção. Tudo que nos emociona a aprendizagem. E essa neuroplasticidade, ela pode ser para o bem, positivamente, como ela pode ser negativamente. Eu posso ter uma neuroplasticidade negativa dentro desse cérebro, onde Uhum. essa criança ela está rodeada, vou te dar um exemplo, rodeada por um ambiente agressivo, por um ambiente onde há uma violência ou verbal ou física, um ambiente onde pais são super protetores nesse processo ou então são negligentes nesse Uhum. processo. Então, é onde ela está, nesses anos de ouro, formando essa estrutura cerebral tão importante, e a neuroplasticidade está ali, ela está recebendo essa informação do ambiente. Eu vou Entendi. me modelar. Aí eu vou trazer um estudo, adoro estudo, tá, Thaís? Adoro aqui, Sim, adoro estudo. com Tem, certeza. tem um estudo que eles pegaram ratos, filhotes de ratinhos, e eles colocaram em duas gaiolas. Em uma gaiola, esse filhote tinha estímulos. Ele tinha escorregador, tinha lá o pote da comida, a água, a bolinha. Num outro, no outro Sim. ratinho, tinha a mesma coisa, Thaís. Escorregador, Interessante. bolinha, água, tudo. Porém, esse ratinho A não recebia visitas. E o ratinho B recebia. Ele recebia outros ratos, recebia a mãe ali. O que foi constatado? Que esse ratinho B teve um desenvolvimento cognitivo maior do que o ratinho A. Eles tinham os mesmos estímulos de materiais, água, comida, a mesma coisa, mas eles não tinham a interação com o outro. Nossa, que Isso é fantástico. fantástico, é fantástico. Inclusive, Tá vendo, Thaís, psicólogas que estão aí? Olha só o comportamento. isso, aproveitem. E aí, o que que mostrou? Que houve um desenvolvimento neste cérebro para aprendizagem. Então, esse ratinho B, que recebeu esse estímulo de interação, ele aprendia melhor, ele Ah, conseguia tomar decisões. Então, eles pegaram esses ratos e colocaram em ambientes onde eles tinham que se proteger. O ratinho A não sabia, não conseguia. hum, O ratinho B conseguiu buscar alternativas para se proteger. Então, por mais que seja algo neurológico, a proteção, sim. né, da nossa espécie humana, se a gente for ver na questão ali do homem, né, das cavernas, da pré-história, mas o quanto a interação e a comunicação com o outro modifica o nosso cérebro. E aí entra a sua pergunta, neuroplasticidade. Meu, essa explicação fantástica. Vou usar esse exemplo muitas vezes. Muito. Assim, tem outros, né? Se deixar aqui, a gente vai ficar até. Mas Vamos não falar por exemplos que fica mais fácil de todo mundo entender. fica, Então, fica. gente, quem chegou agora, dá um coraçãozinho aí, diz que gostou, manda um aviso, porque a gente vai falar ainda mais de neuroplasticidade e também de neurodesenvolvimento. Olha só, se a gente tem essa questão desse comportamento, dessa oportunidade de ter um cérebro que ele não é rígido o tempo todo, vamos dizer assim, que a partir da sua interação, da sua convivência, da sua experiência de vida, ele vai transformar e vai trazer outras sinapses e outras ações para o seu cérebro. Aí vem a questão do que você acabou de dizer, da oportunidade de aprendizagem, porque aí eu vou defender a parte da aprendizagem. Então, a gente tem um bebê, uma criança que tem a oportunidade de aprender devidamente, fazer as intervenções correspondentes no seu desenvolvimento, observação, de que precaução, eu não estou falando, gente, do futuro que aconteceu, que tem algum transtorno, que tem uma questão. Não. É entender que essa aprendizagem, então, favorece esse desenvolvimento, correto? Perfeito, Thaís.
lógico, nós falamos da questão de não estimular a criança precocemente, tá? Isso. E aí a gente vai para um outro parâmetro. Deixar de estimular essa criança, eu perco oportunidades de aprendizagem do meu cérebro. Então, quando nós olharmos para aquela criança e percebermos que há algo errado dentro dos marcos de desenvolvimento, não fique esperando o diagnóstico, pelo amor de Deus. Não esperem um laudo ou um papel para falar, ai meu Deus, agora eu tenho que estimular. Não! Estimule, estimule a linguagem, Perfeito. estimule a parte motora, estimule a socialização e a comunicação, porque não vai fazer mal para a criança. Não Uhum. fiquem esperando um diagnóstico, um laudo, um papel para dizer, não, enquanto eu não tiver o laudo, eu não vou estimular. Nós Perfeito. estamos fechando a neuroplasticidade nessa criança, que vai ter, lógico, né, ali, mas nós estamos deixando de oportunizar que esse cérebro aprenda, que se desenvolva. Que maravilha, gente. Isso é muito bom, muito importante. E a gente tem que entender que a gente está num século que tem uma demanda muito grande de estímulos. E aí sim, acredito eu, que a gente pode estar trabalhando quais os estímulos, a forma de estimular, ponderar a idade, os tipos de brinquedos, tipos de estímulos de atividades que sejam tecnológicos. A gente está falando de um equilíbrio, tentando rever aquilo que foi ruim, que foi bom dentro dessa sociedade. E aí a gente realmente percebe dentro do trajetória da criança que ela pode ter dificuldades de aprendizagem. Então, eu tô falando, a aprendizagem é importante, ó, a nossa fala, mas aí surge no meio do caminho, dentro desse desenvolvimento no marco que aconteceu, seja lá, 3, 4, 5 anos, vem aí essa questão da maturidade para a idade, do ponto de vista cognitivo, vamos dizer assim, das funções executivas, e aí tem uma dificuldade. Aí as pessoas, meu filho da pessoa, meu neto, né, tá com isso, tá com aquilo. Qual é o alerta? Qual é a preocupação? O que você pode estar me falar, desculpa, sobre o que como podemos perceber, né, esses alertas das dificuldades de aprendizagem. Nossa, excelente pergunta, Thaís, porque assim, muitas vezes os pais de primeira viagem, né, ou que não tem outras crianças na família, que é aquele bebê, às vezes ele não consegue perceber que há um atraso nessa criança. Isso. Isso é muito sério. Então, eu acho que cabe muito a questão também do pediatra. Hoje eu tenho visto pediatras brilhantes Sim. estudando, né? Eu estava, essa semana, eu participei do congresso que teve em São Paulo, aqui, e do meu lado sentou um pediatra. E ele falou: eu estou tentando entender o que é dislexia, o que é Poxa, que legal. autismo, porque ele falou assim: eu não tenho isso, eu não tive isso na faculdade, eu tenho recebido isso dentro do meu consultório. Então, acho que o primeiro ponto é esse alerta desse pediatra. Mas quanto mãe, quanto pai, a gente começa a perceber que essa criança, por exemplo, há 1 ano e meio, ela não está andando, tem algo errado com essa criança. Sim, sim, Uma sim. criança de 2 anos que não está falando, tem algo errado com essa criança. Uhum. Então, atrasos motores. Criança que com 6, 7 meses não senta, não sustenta o corpo. Aí eu vou para educação física, né? Não É, consegue sustentar o corpo, não consegue com 9 meses se apoiar e ficar em pé, manter esse peso do quadril mesmo, né? Nos membros inferiores. Esse é um sinal de alerta. Atraso na linguagem, não repete movimentos, por exemplo, dá o tchauzinho para vovó. Quantos aninhos você vai fazer? Bate palminha. Então, começa a chamar aquela criança e ela começa a ficar ali um tempão olhando a caneta. sim, Não consegue brincar com os brinquedos de forma funcional. Então, o perfeito. que é brincar de forma funcional? Eu pegar um carrinho e eu imito. A imitação é o primeiro sinal que tem algo errado com a minha criança. Perfeito, perfeito. E É, aí a gente entende também que esses marcos precisam ser revisados. Eu falo sempre assim: olha, vai lá, faz uma avaliação com o seu pediatra, vai para um especialista, ou vai para um fono, ou vai para um teólogo, para alguém que possa ali orientar dos marcos, de observar, não, tá tudo bem.
sai de frente que tá tudo bem. É melhor do que deixar passar. Por que as pessoas estão dizendo muito isso? Que eu acho que porque é pior deixar passar essa fase de ouro, digamos assim. O que, que acontece com esse cérebro? E o que acontece, Thaís, é que muitas vezes as famílias têm dificuldades em aceitar. Então, muitas vezes, quando alguém aponta e diz assim, vai ver que tem algo errado com o seu filho, não, é coisa da sua cabeça, tá Verdade. tudo bem, cada criança tem seu tempo. Não, cada criança não tem o seu tempo. Eu não posso esperar que uma criança de 9 anos está tudo certo que ela não está lendo, ou uma Perfeito. criança de 4 anos que não está lendo. Lendo Perfeito. não, desculpa. Andando ali. Então tem algo errado. Não esperem o tempo da criança. Vamos nos basear pelos marcos de desenvolvimento. O que é esperado para essa faixa etária? E aí eu tenho que ter um parâmetro. Nem aquém e nem além. Porque eu Sim, pegar uma criança de 2 anos e, como mãe, dizer assim: nossa, meu filho lê tudo e não teve nenhum problema. Não é isso. não é. Se eu tenho uma criança de 2, 3 anos que está lendo, tem algo errado com esse Uhum, cérebro. uhum, Então, por isso que nós temos que entender quais são os marcos, o que é esperado ali dentro dessa faixa etária da média das crianças, porque se tiver a quem eu dou uma estimulada. Eu vou sim. estimular linguagem com TO, com fono, com psico. Se tá além, opa, Opa, acende também o sinal de alerta. verdade, O que que tem com essa verdade. criança, né? Perfeito. Eu acho que assim, dá para entender, gente, é que a gente não pode ter nem muito nem pouco. Existe um equilíbrio dentro da vida humana, né? E a gente sabe que quando a gente também é muito, esse AP, esse hiper, vai ter consequências em outras áreas, né? Então, a gente precisa estar prestando atenção muito a isso. E aí, como é que fica a questão de como a gente pode dizer assim? Então, eu percebo que existe uma influência mental dentro da questão familiar, da sociedade. Como é que a gente poderia orientar quem está aqui entender um pouco mais? Então, como é que é esse neurodesenvolvimento? A gente pode dizer, influencia mesmo esse neurodesenvolvimento na criança, na família, e que a gente precisa estar observando? Sim, Thaís, a gente tem que observar, primeiramente, vamos pensar na criança de bebê, né, até a fase dos 2 anos. É uma fase muito oral, essa criança. Então, é uma fase que ela está engatinhando, ela está descobrindo o ambiente, e aí eu vou para algo que talvez muitas pessoas concordem, não, né? Zero telas. Essa criança precisa andar descalça, ela precisa ter estímulos sensoriais, porque se eu não faço esses estímulos, eu vou ter prejuízos no futuro. E aí eu trago uma frase de um grande, né, pesquisador, que ele fez uma pesquisa que, assim, crianças que não brincam ou que são raramente tocadas na primeira infância, tocadas, gente, de tocar mesmo, tá? De abraçar, de beijar, de afeto, de acolhimento, Adoro. de pegar no colo, né? De Gente, fazer. não faz mal, nada disso. Ai, meu Deus, ele vai ficar Vai mimado. ficar pronto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eles têm um desenvolvimento de 20 a 30% menor de cognitivo de aprendizagem. Então, olha a importância da gente perceber esses sinais dentro da família. E é lógico que aí vai a questão do especialista nesse processo de estimular esse cérebro. Perceber, por exemplo, qual é a primeira área cerebral que é formada? É o córtex motor. Isso. Essa é a primeira parte que é formada dentro desse cérebro. E qual é a última parte formada nesse cérebro? É o nosso lobo frontal, que são as nossas funções executivas. Executivas, Que cognitivas. são as nossas funções executivas. Então, dizer para uma criança, não pegue a caneta, não coloque a mão ali, É não muito. suba na cadeira, ela não consegue, porque o córtex motor dela antecede o córtex frontal, né, nosso lobo Para frontal, compreender. compreender esses comandos. Ela está descobrindo esse ambiente. Então, isso é Uhum. fundamental da gente
entender. Eu tô vendo aqui as pessoas falando vínculo, aprendizagem afetiva e Isso. efetiva, né? Então, às vezes eu escuto assim: ai, não pega o bebê no colo porque ele vai se sentir, vai ficar mal acostumado, deixa ele chorar no berço. Não, gente, a criança está desenvolvendo apego seguro. Então, eu vou para a área da psicologia, né? Tá. Apego seguro. Então, quando eu acolho aquela criança, eu estou transmitindo para ela segurança. Calma, eu Sim. tô aqui, tá tudo bem. Uhum, perfeito. E dá esse espaço para que a gente sinta também, né? O que ser sincera no sentimento do que eu não consigo fazer com o outro, né? Como no caso com o bebê, eu não sei, então eu vou tentar, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou tentar. Então, isso já é um posicionamento de amor, de carinho, de tentativa, de fala, de afeto. E às vezes a gente fica, né? Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, eu vou defender a área muito, porque é o brincar. Ai, Brincar para mim é coisa séria e muito séria. E aí eu queria ver o brincar desenvolve a neuroplasticidade. muito, Thaís. Primeiro que eu sou super favorável do brincar porque eu vim da educação física. Foi a minha primeira formação. Meu, Perfeito. meu primeiro livro foi o Lúdico na educação infantil. Então, então o brincar para mim, ele é muito importante. Alguém colocou aqui, ele é essencial. Porque através da Coloca aí, gente, que acha que é essencial, que é importante. revolucionário, a Natália colocou. Porque o brincar, eu desenvolvo inúmeras habilidades, desde o faz de conta, esse é um sinal importante, se a gente voltar, né, na sua pergunta, a criança que não brinca do faz de conta, então é o faz de conta, eu estimulo criatividade, vocabulário, linguagem, Olha. eu trabalho funções executivas quando eu estou brincando com você, Thaís, e nós vamos decidir do que nós vamos brincar. Se a gente vai brincar de Uhum, casinha ou se a gente vai jogar bola. E aí eu uhum. falo, não, Thaís, vamos brincar de casinha agora, mas depois a gente joga a bola. Olha a negociação. Eu tô ensinando a minha criança a negociar com o outro. E dessa forma eu estou fazendo com que o outro tenha controle inibitório. Então Perfeito. tá bom, Renata, agora a gente brinca de casinha, mas depois nós vamos brincar com a bola. Sim. Então, eu estou tendo toda essa exploração, além de toda a exploração sensorial que eu tenho ali. Então, não é Isso. só socioemocional, é cognitiva. Quando eu brinco Hum, de casinha, vou pegar a brincar de casinha que eu acabei de dar o exemplo agora. sim. Quando eu brinco de casinha, eu tenho lá minha panelinha. Eu brincava muito disso, eu morava numa rua de terra. Então, a Eu gente também pegava brincava. potinhos, pegava a terra, punha água com o Eu graveto. amassava a folha para tirar suco de limão. E você tinha suco de limão. Eu pegava barro, colocava água e ali era a minha comidinha, né? Sim, Brincava de sim, comidinha ali. sim. Então, o brincar, e não vai muito. E assim, eu vou dizer uma coisa, gente: não deixem as cantigas de roda morrerem, pelo amor de Deus, porque assim, Fica nós a estamos. dica. Fica a dica. Porque nós estamos deixando de cantar. Eu vou por brincar e o cantar junto, porque eu acho o cantar fundamental. Mas quando eu tô brincando, então vamos brincar de esconde-esconde. Quais são os controles que eu estou usando ali dentro? Muita função executiva. Eu Verdade. tenho que imaginar, e assim, e quantas crianças acham que estão escondidas e elas não estão com o corpo? Elas tampam os olhos e elas acham que ninguém está enxergando esse corpo. Sim. Olha a importância disso. Uma amarelinha, pular corda, brincar de carrinho, comidinha, andar de bicicleta. Então, são brincadeira. Eu brincava de mamãe pulenta, né? Mamãe pulenta que falava ali o lobo, elefantinho colorido. Então, Isso. tô desenvolvendo cores, eu tenho que achar no meu corpo cores que tenham da minha roupa para poder dizer, então eu posso passar de um lugar para outro. Eu estou trabalhando matemática, quando eu coloco as linhas e eu tenho que ir de um lado para o outro. Então, trabalhando geometria, espaço dentro. Então, peraí, eu vou montar minha amarelinha com Isso até a adolescência, né? tudo, tudo, gente. O brincar.
brincar, ele é fundamental para os estímulos, inclusive de autocontrole e Uhum. autorregulação, de controle da minha impulsividade nesse processo. Então, bom, se eu deixar falar do brincar, gente, é maravilhoso. Eu posso brincar, Então você eu me comprovou, a gente me comprovou agora que neuroplasticidade tem tudo a ver com brincar. Então, gente, vamos a ver com brincar. colocar em criatividade com nossos alunos, nossos pacientes, nossos filhos, porque a gente precisa transformar. E não interessa a fase que esteja, não, tá, gente? Se você tem um pré-adolescente, se você tem um adolescente, se você tem uma criança pequenininha, se você tem uma criança que esteja na fase de 6 anos, tem que procurar uma forma da diversão a partir da brincadeira, porque já foi explicada que há a necessidade de trabalhar essa plasticidade cerebral. E como que a gente pode dar esses sinais do ponto de vista do desenvolvimento? Aí eu vou trazer um pouco mais científico, né, da nossa discussão. Essa questão neurológica, né, o ponto de vista neurológico, onde a criança pode estar no atraso neurológico e, consequentemente, aí a gente tem que pensar, epa, sinalzinho talvez laranja para a questão da plasticidade cerebral. Tá, primeiro ponto, né, Thaís? O atraso motor. O atraso motor é um sinal muito importante. Se essa criança está com um atraso de sentar, se ela não consegue pegar um objeto, sabe que quando essa criança tá, você está trocando a fralda dela, ela vai e segura ali o lencinho Segura, né? umedecido, ela afeta. Então, assim, primeiro que a gente tem lá, quando é bebê, logo que nasce, os reflexos Sim, neurológicos, né? Então a gente tem inúmeros reflexos, até mesmo a sucção sim. é um fator que se a criança não tem esse movimento inato, porque a sucção ali, o choro, crianças muito boazinhas, então às vezes eu escuto dos pais, nossa, ela não chora, peraí, isso é sinal de alerta. Criança chora, né? Chora quando tá com a fralda molhada, chora quando Sim. tem fome, chora quando Ela tem falou, não tá no afago. não está no afago, até mesmo a questão do olhar. Então, a criança está, por exemplo, num ambiente escuro, você acende a luz, qual é o nosso reflexo no campo visual? Fechar o Fechar olho. os olhos, apertar os olhos. Então, a gente vai percebendo isso lá quando ela é bebê. Esse atraso motor, essa questão dos reflexos, que são importantes, e depois a gente vai percebendo a imitação, o balbucio. Então, se a criança vai balbuciar, se você chama e ela não olha. Quando as minhas Sim. filhas eram bebês, a gente é meio alucinado, né? Eu fazia assim, Thaís, elas estavam no bebê, eu ficava assim, ó, pra ver se elas olhavam, se elas acompanhavam Estavam ligados, né? se elas estavam ligadas a isso, isso porque eu nem estudava profundamente a neurociência, mas eu queria ver se elas tinham reflexo do. Então, ouvi o barulho, então, Sim. se bate uma porta, a criança se assusta, opa, tá tudo bem, porque bateu a Verdade. porta ali. Então, esses são sinais que a família já começa a perceber que uma criança boazinha demais não é Sim. bom, e nem uma Olha, criança que chora demais. olha só, gente. E é interessante também trazer essa questão do que a gente olha, do que a gente vê, né? Por que a gente tem dificuldade de fazer uma, eu falo, escuta ativa mais humana? Porque às vezes a gente quer uma expectativa muito grande para esse neurodesenvolvimento da nossa criança. Seja como mãe, seja como professora, seja como vó, como terapeuta. E esquece disso, que é uma questão muito natural de observar, né? Observar essas questões, ele às vezes chega assim, crianças de 4, 5 anos que estão com atraso motor. Então, significa que a gente precisa estar mais atento. Chega na sala de aula, na escola, e vê coisas que já deveria ter tirado, como desfraude, com outras questões que possam estar acontecendo. Estou dando um exemplo, tá? Estou falando uma coisa específica. Juntar esse quebra-cabeça, Renata, hoje. Qual o caminho, né? Que eles possam dar assim, não, tá tudo bem, gente, é isso mesmo. Vamos tentar por aqui, né? Essa neuroplasticidade, ela tá o tempo todo. A gente tem a oportunidade de melhorar. A gente tá vendo que não tá atrasado, né? Mas a gente tem a oportunidade porque o cérebro, a gente diz o cérebro é plástico. O que significa, né?
Thaís, eu vou valorizar aqui o professor. Você trouxe esse ponto muito importante, porque assim, quem enxerga muito isso é a escola. Uhum. A escola percebe, porque assim, esse professor, vamos imaginar que ele não tem conhecimento nenhum de neurociência, mas Tá. ele sabe do chão da sala de aula. Ele consegue perceber dentro do grupo que aquela criança está destoando o comportamento dela, a Sim, linguagem, a sim, socialização. Então, sim. unir o professor, ele tem valor, Thaís, para alertar essas famílias incrível. E que muitas vezes as famílias não valorizam a voz desse professor. É E esse verdade. professor, gente, ele precisa ter voz, principalmente a Ludmilla acabou de falar, da educação infantil. Sim. Porque eu, quanto professora de educação infantil, e eu fui professora de educação infantil, fui coordenadora, a gente tem muito receio de alertar esses pais. E aí Uhum. vai no de encontro que você falou. Ah, eu não posso, meu Deus, tem algo errado com a criança. Não, calma, é o tempo dela. E esse professor tá vendo, tá enxergando que tem algo errado com aquela Perfeito. criança. Então, se essas crianças hoje estão dentro da escola cada vez mais cedo, precocemente, porque Sim, os pais estão trabalham e tem que colocar seus filhos na escola. Seja sim. em 4 meses eles já estão ali dentro. Então, esse professor, ele precisa ter muita força para dizer isso. E que muitas vezes esse professor, Thaís, ele é recriminado pela família, ele é recriminado pela Com coordenação certeza. pedagógica, dizendo: não, é muito cedo para você alertar essa família. Não, gente, esse professor tem um olhar atento, ele tem que ter. Então, assim, famílias, pais que estão aqui me ouvindo, se o professor alertar você de alguma coisa, corra, vai Sim. atrás, busque Perfeito. informação. Mesmo que esse professor tenha errado na sua Sim, conduta, sim. mesmo, ele vai te trazer um sinal de alerta. Eu, Aí sim, porque avaliar é melhor do que remediar, né? Saber. isso. Então aí sim eu vou procurar uma fono, eu vou procurar uma TO, eu vou procurar uma psico, eu vou procurar um pediatra e falar: peraí, a escola falou que tem algo errado com o meu filho. Então, Perfeito. vamos colocar a escola e esse professor que tem um olhar, né, muito sensível ali de entender o todo. Porque se essa mãe tem um filho só e ela não tem outros parâmetros, principalmente Sim. outras crianças na família, que ela possa comparar ali, Sim. porque quando a gente tem 2, 3 filhos, a gente já começa, né, é Tá. médio Não tem automático. jeito. Não tem jeito de falar, não, peraí, meu primeiro já falou com essa idade, o segundo tá tudo bem. Então a escola, ela é fundamental ali, né? Esse professor de educação infantil, ele fale, É, Daniela está fale, falando aqui, parceria escola e com a família é é isso, importantíssimo, né? Dani, é isso, né? É um sinal de alerta fundamental. Esse professor. Então, pais, escutem esse professor. Ou pergunte, professora, tá tudo bem com meu filho? Aham. Ele está acompanhando a turma? Se a professora falar com palavras lindas e maravilhosas, tá, mas ele é um pouco agitado. Ah, gente, esse Uhum. pouco agitado não é não. Ele destrói a sala. Ela é muito, né? É, Mas é isso, gente. Ó, fantástico. A gente tem que fazer essa parceria com a escola. Eu sou apaixonada. Adoro quando mandam uma mensagem. Thaís, olha, por favor, veja aí. Tem uma criança aqui assim, assado. Será? Manda vir para a gente conhecer, para a gente falar, entender, orientar. A gente tem que procurar ajuda, gente. Rede de apoio é o mais importante dessa vida, né? É a informação. importantíssimo, né? Então a gente está aqui para informar. É por isso também que no Congresso a gente vai parar no planeta aprendizagem, desse universo do neurodesenvolvimento. A gente tem que parar para unir, né? Família, escola, professor, todos nós envolvidos, professores de banca, precisamos estar juntos para poder entender um pouco mais dentro desse processo. E é interessante porque aí a gente vê o avanço da criança, Muito, muito. né? Aí a diferença é rápida quando isso acontece. Às vezes são orientações ou consignas que a gente consegue
permear logo esse cérebro e ativar as áreas que precisam ser ativadas dentro da clínica e dentro da escola e em casa também, né? E aí você até dá muitas dicas no seu livro falando como pode fazer isso a partir das funções executivas. E aí trazendo também a questão da importância dos transtornos. Vou fazer uma pergunta difícil, mas talvez que todo mundo consiga entender aqui. Ah, Thaís, eu tenho um transtorno. Vamos dizer que eu tenho TDAH, eu tenho um TEA, que é né? A gente tem essa questão muito clara agora na sociedade. E aí, eles têm neuroplasticidade? Thaís, tem, Tem. Graças a tem, Deus! tem, gente. Todo cérebro é capaz de aprender. Todo Eba, meu cérebro. povo, bate palma aí, vamos fazer isso acontecer. Todo cérebro é capaz de aprender, Thaís, todo cérebro. Eu vou trazer no congresso. Eu vou Ah, deixar aí que um bom! spoiler para vocês, gente. Quem estiver no congresso da Bahia, eu vou trazer alguns casos práticos de meus pacientes, de alunos, que ninguém acreditava que essas crianças poderiam aprender a ler e escrever, ter linguagem. Então, crianças com síndrome de Down, apraxia da fala, com paralisia Perfeito, cerebral, que são capazes de ler e escrever. Então, todos perfeito. sério. Mas eu não vou mostrar agora, Chega, me arrepiei todo aqui. só no congresso. Eu vou até separar aqui para eu não esquecer esses vídeos que vocês vão se apaixonar em Ai, ver que crianças massa. com paralisia cerebral lendo. Então, Aqui todo na cérebro Integrada a é gente capaz de acredita nisso. aprender. A gente acredita muito. Eu quero ver isso acontecer mesmo. Vai ser ótimo Só fazer na essa Bahia prova. agora. Só na Aê, Bahia. arrasou! Mas só dá uma dica. Como é que a gente pode estimular e para dar uma dica aí para todo mundo, que é importante só. Bom, nós podemos estimular o cérebro, Thaís, de diversas formas. Conversando com essa criança, contando histórias, cantando, brincando. Olha, gente, não é difícil, tá vendo? Nada difícil, né? Tocando essa criança, mostrando, nomeando. Então, desde quando eu falo assim, olha, pega a caneta para a mamãe, olha, a caneta escreve, vou desenhar o cachorro faz o quê? Ah, uau, eu estou estimulando. Eu posso estimular as crianças, Thaís, até dobrar roupa dentro de Olha, casa, pegar as meias e fazer os pares. Eu lembro da minha perfeito. mãe que tirava todas as meias do varal, colocava em cima da cama e falava assim: olha, acha os pares. Então, florzinha rosa com florzinha rosa. E tinha que enrolar, ainda virar aqui, que É verdade. muita força muscular, né? O pregador. Então, gente, coisas simples do dia a dia são estimuladas até dentro de casa. Que bom, isso é excelente. Então vamos pensar que esse cérebro, qualquer cérebro plástico, que a gente tem que incentivar e investir. Então, pais, professores, não fiquem aflitos, porque ele é capaz. A gente precisa fazer o que a gente precisa fazer de mais importante é ajudar, como puder, estimular de uma forma tão simples como você acabou de falar, né? Esse cérebro. E em relação a esses estímulos, a gente tem a questão da organização dele, né? Hoje, eu percebo assim que parece que o cérebro é um bocado de caixinha. Eu sou um pouco cética. Eu acho que o cérebro é um todo, tá? Um todo. Ele precisa funcionar um todo. Uhum. E aí a gente realmente começa a entender quais são as áreas que não estão funcionando, etc. Mas para que esse lexo da aprendizagem, digamos assim, funcione, né? Para que todo mundo entenda, ó, gente, isso vai acontecer. Mas para acontecer essa plasticidade, principalmente na leitura escrita, é preciso acontecer o quê no cérebro? Para ler e escrever, nós precisamos de pré-requisitos, Thaís. Pré-requisitos importantes. A alfabetização ela não acontece no ensino fundamental. Ela começa lá na educação infantil, quando eu trabalho com rima,
quando eu trabalho com o corpo, quando eu trabalho com a reprodução de uma história, quando eu peço para a criança cantar e reproduzir aquela música, quando eu começo a cantar uma música, eu paro e peço para a criança dar continuidade a ela. Quando eu conto uma história, eu pergunto para ela o que, que aconteceu nessa história, e ela sabe, ela tem essa oralidade para poder reproduzir. A alfabetização ela acontece também com o corpo, Thaís. Eu tenho um livro que chama Alfabetização e Psicomotricidade, Sim. onde eu fiz um estudo, não foi científico. Eu peguei 200 crianças e eu analisei essas crianças na quadra, na educação física, e depois eu ia para a sala de aula. Sim. Então, o que que eu percebi? Que muitas vezes aquela criança que tem dificuldades em correr, em ter movimentos entre os cones de forma diagonal, ao chutar uma bola, a entender o corpo dela em relação a ela mesma, Lateralidade. a lateralidade ao outro e ao espaço que eu ocupo. Então, aquelas crianças que vão andando e vão jogar, né, o lixinho que acabou de apontar na sala de aula, e ela vai levando o resto das coisas. Então, ela não tem noção de Sim. espaço. Como é que eu alfabetizo uma criança se eu não tenho pré-requisitos para isso? Se eu não faço pareamento? Se eu não Sim. tenho memória semântica? O que é memória semântica? É reconhecer cores, os nomes dos animais. Então, isso são Formas. pré-requisitos para a alfabetização, para depois passar nessas duas rotas que você falou, né? Tá. Aí eu vou chegar nesse processamento todo desse cérebro, que eu vou passar pela rota fonológica e pela rota lexical. Isso, perfeito. Tem uma pergunta aqui de Eliana. Um beijo, Lil. Ela pergunta assim: qual a idade do ápice da neuroplasticidade? Aos 6 anos? Tá, a gente tem, Thaís, uma curva muito importante desse ápice, tá? Então, eu não tenho ela aqui, mas depois eu posso mostrar, posso Sim, mostrar lá no congresso, sim, tá? Foi sim, feito um estudo onde mostra onde a gente tem o ápice dessas neuroplasticidade de funções executivas. sim, Então, de 0 a 3 anos é o maior pico que eu tenho. sim, É o maior pico. perfeito. Depois ele dá uma queda. Aí ele tem um novo pico na adolescência, Hum, mas não chega do 0 aos 3. Então, o hum, pico maior é aqui. Aí a gente tem uma queda, depois ele dá uma subida de novo, uma elevada, sim, e aí ele começa a queda novamente. Então, sim. eu tenho alguns picos, mas nada se equipara na primeira infância. Eu vou esticar um pouquinho essa primeira infância, que a gente fala de 0 a 3 anos hoje, mas eu vou até 0 a 6, que é essa É. educação infantil. Então, onde eu tenho maior curva desse ápice de funções executivas e neuroplasticidade. E por isso que a gente tem que tentar trabalhar mais para que isso favoreça Perfeito, ele manter por causa das podas neurais, correto? perfeito, 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 isso mesmo. E aí, em relação a essa organização do cérebro, trazendo essa parte da plasticidade cerebral, os pais não têm tanto essa noção realmente, né? E aí a gente percebe, ou eles são muito rígidos, ou eles também são muito permissivos. E ele está tendo muito essa orientação parental, sabe? De estar tanto a escola está percebendo isso, e a gente também está percebendo em clínica, os avós estão percebendo que são permissivos, às vezes, ou os pais são rígidos. Como a gente pode orientar? Isso pode também, eu vou ser sincera, atrapalhar esse neurodesenvolvimento? Muito, Thaís, muito. Porque eu posso criar crianças inseguras, com autoestima baixa, se achando incapazes de fazer as tarefas do dia a dia, porque ela tem quem faça por ela, tá? O nosso cérebro tende a economizar energia, porque é algo cerebral. Então, se eu tiver quem faça por mim, melhor ainda nesse processo. Só que o mundo lá fora não é assim. Tá? Uhum, Nós não temos isso. Então, uhum, aí o que acontece? Eu vou ter um desequilíbrio do que eu tenho dentro de casa, do que o mundo vai me exigir, o que o perfeito. mercado de trabalho vai exigir. Então, eu vou ter adolescentes frágeis, cognitivos e emocionalmente fragilizados, que Sim, não dão conta da pressão do dia a dia, da pressão do mercado de trabalho, ou até mesmo da pressão
Uhum. da escola como um Uhum. todo. E aí Uhum. eu crio crianças inseguras e o nosso cérebro não é capaz de entender isso tudo. Então eu me torno uma pessoa, eu acredito que eu sou incapaz, eu não dou conta que o outro é melhor do que eu. E aí eu Uhum. vou criando e vou para psicologia de novo, né? Meu Uhum. mestrado foi em psicologia, então eu vou um pouquinho para psicologia. Nós criamos crenças limitantes. Então essas crenças limitantes limitam essa aprendizagem, essa autoestima. Ou então ao contrário, eu posso ter crianças que eu sempre disse para os meus filhos: você é maravilhoso, tudo que você faz é perfeito. Então eu Perfeito. crio uma criança, né? Ficou meio como. Mas eu vou criar meu filho de uma forma com uma autoestima tão elevada que ele se sente superior a tudo e a todos. É o rei da Uhum. casa, é o rei da escola, é a rainha. E aí ele não sabe lidar com o quê? Com as frustrações, com o Sim, não. Porque o não perfeito. vai vir. Se ele não vem pela família, ele vai vir pela sociedade. E aí é bem mais difícil, E né? é bem mais doloroso. É, com certeza, sofre todo mundo, né? Na Sofre verdade. todo mundo, é Não, verdade. muito mais a criança, mas o adolescente e enfim, o adulto também no futuro. É. Nossa, olha, eu não parei de perguntar para você. Gente, eu aproveitei o máximo possível dessa nada aqui na minha frente, porque eu tinha que aproveitar. Porque imagina como vai ser no Congresso. Vai ser maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bota aí coraçãozinho quem gostou, quem tá gostando, que eu vou fazer as últimas considerações aqui para ela, deixar ela à vontade também para falar o que ela pensa, como a dica final dentro desse neurodesenvolvimento, dentro da aprendizagem, pela sua experiência, sua dica pessoal aí dentro desse universo. Bom, minha dica, eu vou terminar com uma frase, Thaís, que eu gosto muito. Não só pensar no cérebro como um todo, mas uma frase de Jung, que eu sempre termino as minhas palestras. Prometo que eu vou colocar uma frase diferente aí na Bahia, em Alagoinhas. Mas conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ai, gente, meu coração não aguenta. Essa é a Eu minha toco frase. essa umbanda, meu povo. Vamos tocar da melhor forma possível. É interessante, eu falo muito interessante, mas enfim. Olha só, quando eu lhe conheci, foi tão magnífico, porque eu não tinha noção. Foi uma fala de uma conhecida nossa, que eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar, eu tenho que ver ela. E eu fiquei muito, muito tocada, que a gente conversou, fez a live e tudo isso. Mas você fez a sua inauguração, vamos dizer assim, do lançamento do livro, numa live. E você me trouxe essa frase lá, desse olhar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como ela é uma outra alma humana, né? Você é uma outra, com certeza, uma alma humana, Renata. Parabéns pela sua trajetória, por tudo que você tem feito até agora. Eu sou fã. A gente tem trocado quando a gente precisa. Ah, eu preciso saber o protocolo, bora estudar. E você foi muito gentil em nos ajudar. Então, eu sei que você tem isso realmente dentro de você. Essa fala, essa citação é sua mesmo. Pode falar quantas vezes você quiser, porque faz parte mesmo do que você acredita. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Vou estar aí com muito orgulho e com muita honra na Bahia, conhecendo vocês pessoalmente, né? A gente se Perfeito. vê, Perfeito. parece que a gente já se conhece há tanto tempo, mas vai ser um encontro mesmo de almas. Que bom, Obrigada. que bom. Vai estar gravada aí para todo mundo. Tenho certeza que tem muita gente para aprender com essa live. Gratidão, uma boa noite, uma boa semana e continue com sua missão. Obrigada. Gente, um beijo e até em setembro aí no Congresso na Bahia, em Alagoinhas. Obrigada, gente. Até o Congresso. Beijo. Tchau, Beijo, tchau, gente. Boa obrigada. noite. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.